Nos dias de hoje, a gente acaba vivendo uma correria do caramba o tempo todo. E isso muitas vezes nos impede de fazer alguma das coisas que a gente quer, atingir alguns objetivos que a gente tem na vida. Por exemplo, a fluência no inglês. Então, para te ajudar com isso, para te ajudar com essa falta de tempo, eu vou aqui fazer um vídeo para te mostrar como você pode estudar inglês mesmo quando você não consegue encontrar um espaço para isso. Vamos lá. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Igor Ramalho falando aqui, e hoje eu quero falar com vocês exatamente sobre isso, como você pode estudar inglês mesmo quando te falta tempo. Então, se você percebe que isso é uma das situações que você encara na sua vida hoje, já deixa o seu like aqui embaixo que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar demais. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: estudar inglês é muito mais do que só aprender palavras, colocar palavras pra fora. Na verdade, é muito mais do que isso. Todo idioma é muito mais do que isso. Eu já falei isso em alguns outros vídeos, mas envolve tudo. Envolve sentimento, envolve gesticulação, envolve realmente a forma com que a pessoa fala com você. Muitas vezes a gente não precisa realmente entender o que a pessoa falou, a gente nem escuta o que a pessoa falou, mas mesmo assim a gente consegue continuar a conversa. Por exemplo, eu mesmo falei para um aluno, ele tinha acabado de começar o curso, e eu perguntei para ele em inglês, eu tava com uma calça na mão, falei, onde eu posso deixar essa calça? Eu tenho certeza que ele não me entendeu, mas ele viu, ele entendeu pants, que é, todo mundo entende, né, que é calça, e ele falou, deixa ali em cima da mesa. Falou table, só isso que ele falou em inglês, e eu já coloquei ali. Pronto, ótimo. Eu imagino que ele não entendeu tudo que eu falei, mas mesmo assim ele conseguiu continuar a conversa. Você percebe que aprender inglês é muito mais do que só as palavras? E quando eu falo isso, uma coisa que eu incluo é, por exemplo, o pensar em inglês. Muita gente pensa, nossa, Igor, mas o que é pensar em inglês, sabe? Como que eu faço para pensar em inglês? A gente tem que encarar essa situação de duas formas, tá? Uma delas é o pensar involuntário. O que seria pensar em inglês involuntariamente? Sabe aquela voz da consciência que fala com você? Por exemplo, tô com fome. Ou então quando você acorda, vamos dormir mais um pouquinho. Ou então, sei lá, quando você tá na academia, faz mais uma repetição aí. Esse tipo de coisa, essa voz que fala com você, em algum certo momento, ela se transforma em inglês. Isso é o que a gente mais quer, é o pensar involuntário. A gente quer chegar lá, e eu vou falar como a gente pode fazer isso. Uma outra coisa também do pensar involuntário é o sonhar em inglês. É uma coisa muito interessante também, e é um grande sinal de que você tá dando um passo em direção à sua fluência. Porém, para a gente conseguir chegar nesse ponto, a gente precisa passar por um outro processo. Esse outro processo ele pode englobar diversas coisas, mas vamos falar de uma das coisas, na minha opinião, principais para que você chegue lá. Então imagina o seguinte, se imagina aí no beiro de uma montanha. E você está numa montanha que ela é linda, cheia de gramas e flores pequenininhas. Só que você olha do outro lado da montanha e tem um precipício entre você e esse outro lado, tem um lugar muito mais lindo, muito mais verde, muito mais cheio de flores. Esse lugar é o pensar em inglês involuntário, ou seja, é lá que a gente vai chegar. Só que tem um precipício entre você e esse lugar. Como você faz para chegar lá? Você simplesmente atravessa a ponte. E o que é essa ponte? Essa ponte é o pensar proposital, é o pensar em inglês de forma intencional. E como que a gente faz, então, para pensar em inglês de forma intencional? E por que ela é o caminho de onde a gente está até onde a gente quer chegar, que é o pensar involuntário? Bom, em primeiro lugar, eu preciso te explicar o porquê disso, para depois a gente entender como a gente pode fazer o que a gente precisa fazer. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas a sua mente não consegue diferenciar o que é real do que é imaginário. Igor, como assim? Eu sei muito bem o que é imaginado na minha cabeça e o que é real. O que você está falando não tem sentido. Não tem sentido? Então faz o seguinte, assiste um filme de terror e não fica com medo. Nem um pouquinho. Aí você me convence. Mas peraí, você sabe que o filme é tudo fictício. Você sabe que não existe aquilo. Então por que você fica com medo? Quer um outro exemplo? Sabe quando você tá deitado na sua cama sozinho, aí de repente começa a vir aquele pensamento meio triste, sabe? Imaginando um parente, que alguma coisa aconteceu com ele, seu parente está vivo, saudável, bonito, mas você começa a imaginar alguma coisa acontecendo com ele e de repente dá vontade de chorar. Opa, peraí, não tem nada acontecendo com seu parente, ele está vivo, bem e feliz. Só que na sua cabeça você imaginou isso, e mesmo assim te deu vontade de chorar. A sua mente não sabe diferenciar o que é real do que é imaginado. Pensando nisso, a gente pode usar isso ao nosso favor quando a gente fala de inglês. Em primeiro lugar, pensa qual que é o seu grande motivo para aprender. Igor, eu quero viajar, por exemplo. Então começa a se imaginar realmente nessas situações. Começa a se colocar na posição, as pessoas falando com você falando com elas, você sendo entendido. É como se a nossa mente começasse a trabalhar em direção a isso. Mas não é isso que eu quero falar com vocês. O que eu quero falar é realmente se colocar na posição de praticar inglês dentro
da sua cabeça. E o motivo pelo qual isso é tão importante é que é como se a gente tivesse uma conexão do que é consciente com o subconsciente. Por exemplo, nós não conseguimos controlar nossos sonhos. Se eu quiser falar, hoje eu vou sonhar que eu estou montando em uma girafa, eu não consigo fazer isso. Pode ser que isso aconteça, vai ser uma grande coincidência, mas não é que eu estou controlando o meu sonho, porque é subconsciente. Agora, a parte consciente, eu consigo, nesse momento, me imaginar subindo em uma girafa, por exemplo. Quando a gente consegue combinar o consciente com o subconsciente, fazer essa comunicação entre um e outro, tudo começa a fazer mais sentido. E é aí que a gente atinge o lado involuntário. Ou seja, a gente começa a pensar tanto em inglês que o subconsciente, que é involuntário, começa a entrar nessa vibe também. E começa a nos ajudar. Começa a falar com a vozinha da consciência em inglês. Mas claro, gente, isso é um processo. Isso demora para começar a acontecer. Por isso a gente tem que estar fazendo ali o pensar proposital todos os dias. Mas Igor, como é que eu posso fazer isso realmente? Bom, em primeiro lugar, uma das coisas que você pode fazer é nomear objetos ao redor. Começa a olhar, por exemplo, computer, computador, book, wall, door. Começa a nomear as coisas que estão ao redor de você. Ah, Igor, mas isso aí é muito fácil para mim. Então começa a criar frases. Por exemplo, o computador está em cima da mesa e a mesa está ao lado da porta. E esse tipo de coisa você vai falando, sabe? The computer is on the desk and the desk is right next to the door. E assim você vai desenvolvendo. Uma outra coisa que você pode fazer é falar frases no seu dia a dia. Por exemplo, agora eu tô comendo, agora eu vou pegar meu prato e vou lavar a louça. Nisso você consegue praticar, por exemplo, o presente. Como que eu faço então para praticar o passado e o futuro? Você pode todo dia de manhã pensar em inglês como vai ser o seu dia. Nisso você está praticando como falar as coisas no futuro. E no fim do dia você pode falar como foi o seu dia dentro da cabeça. E assim você está praticando como fala o passado. Percebe que em 3 simples situações a gente consegue praticar presente, passado e futuro, que muitas vezes as pessoas têm uma certa dúvida de como fazer. E assim tudo vai ficando mais automático para você. Se você é uma pessoa criativa, claro que esse exercício vai se tornar um pouco mais fácil. Mas se não, você pode usar recursos para isso. Por exemplo, lembrar de conversas que você teve com alguém que você gosta e passar essa conversa de português para inglês dentro da cabeça. Garanto que vai ficar muito mais fácil de você conseguir imaginar o que falar. Agora um ponto que eu gostaria de deixar bem claro. Pensar em inglês não é um momento de você aprender palavras novas. Até porque nem faz sentido. Como é que você vai aprender uma palavra que você nunca ouviu, sendo que você está praticando aqui dentro? A palavra precisa estar aí dentro para que você possa aprender. Eu gosto de dizer que é como se a gente fosse trabalhar com um funil de palavras. Eu já falei isso aqui em algum outro vídeo, mas eu vou explicar rapidamente. Imagina um funil de 3 etapas. A etapa 3, a parte de cima, ela é mais ou menos aquela etapa assim. Eu sei que eu já ouvi essa palavra antes, mas eu não lembro o que ela significa. A etapa 2, ela é aquela etapa assim. Se eu ouvir essa palavra, eu entendo ela, mas se eu precisar falar a palavra, eu sei que eu não vou lembrar dela. E a etapa 1, a mais de baixo, são as palavras que você sabe entender e as palavras que você sabe falar também. Quando a gente pensa em inglês, não é pra gente pegar coisas fora do funil e jogar pra dentro. Não, é pra gente pegar coisas da etapa 3 e jogar pra 2 e da etapa 2 e jogar pra 1. A gente quer pegar as palavras que estão aqui dentro e torná-las mais rápidas no nosso vocabulário, que a gente não tenha que pensar demais para conseguir encontrar elas. Então, basicamente, pensar em inglês é isso. Não fica bitolado em toda hora ficar pesquisando palavras. Igor, mas e se eu estou fazendo uma conversa aqui e tem uma palavra que eu não conheço? Pula essa palavra. Fala ela em português mesmo. Continua. Não fica preso em uma coisa só, porque vai se tornar chato, maçante e pesado. Não pode ser assim. Tem que ser algo leve, tem que ser algo gostoso de fazer e algo que você se adapte com o tempo. E aí, logo, você vai ter um sentimento de tipo assim, caramba, parece que as coisas na minha cabeça sai tão bem, sabe? Eu consigo conversar tão bem, mas quando eu vou tentar falar com as pessoas em voz alta, não vai, não rola. Isso é um sinal muito bom, tá? Por que esse sinal é bom? Porque é realmente um passo. Aqui dentro já está acontecendo. Só que para colocar para fora é um outro processo. E é aí que você percebe que você vai ter que praticar mais a sua fala para que isso seja feito de forma mais fácil e rápida. Mas acredite, conseguindo falar aqui na cabeça é um passo muito interessante. Portanto, com essa ideia do pensar em inglês, você consegue economizar muito tempo. Porque vamos supor que você foi no banco e tem uma fila enorme. Você consegue praticar inglês ali, você consegue pensar em inglês ali. Pô, foi no médico e lá você está tomando um chá de cadeira. Cara, você consegue também praticar inglês e tudo mais. Fora os momentos do seu dia que a gente faz as coisas com automaticidade, né? Por exemplo, tomar um banho, escovar os dentes, trocar de roupa, arrumar a cama. A gente não precisa ficar 100% concentrado. A gente consegue pensar em inglês e ir pensando em outras coisas enquanto a gente faz isso. São formas de você praticar
separar pequenos minutinhos no dia que quando você vai ver, às vezes deu coisa de meia hora. Cara, meia hora por dia, quando você vai somar no mês, dá coisa de 15 horas estudadas. É mais do que muita escola vai te passar, sendo que você paga para essas escolas. E pensar em inglês é completamente de graça. Mas é claro que pensar em inglês não é o único processo que você tem que fazer. Não basta só pensar em inglês que você não vai ficar fluente, né? Até porque, como eu disse, você está praticando as coisas que já estão aí dentro. Você precisa de outras coisas para que você possa colocar coisas para dentro, enfim, aprender a colocar para fora também, falar realmente. E pensar em inglês não é tudo que você precisa. É um grande ponto, é uma grande dica e você vai precisar de outras coisas. Exatamente por isso, eu te convido para se inscrever aqui no canal, porque o que a gente faz realmente é dar essas dicas, diversas dicas, como você pode praticar com música, como pode praticar com série, como você pode aprender a falar, perder o medo de falar, perder a ansiedade de falar. Tem muita coisa que a gente fala aqui dentro do canal que eu tenho certeza que vai servir para você. Então se inscreve aí embaixo, vamos junto com a gente, porque o objetivo da N6M é ver você fluente ainda esse ano. Muito obrigado.